Olá, agora vamos falar do grupo de processos de planejamento. Este grupo consiste dos processos que definem o escopo total do esforço, estabelecem e refinam os objetivos e desenvolve o curso de ação necessário para alcançar esses objetivos. Os processos no grupo de processos de planejamento desenvolvem os componentes do plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto usados para realizar o mesmo. A natureza de um projeto pode exigir o uso de ciclos de retroalimentações periódicas para análise adicional. À medida que mais informações ou características do projeto são coletadas e entendidas, pode ser necessário um planejamento adicional. Mudanças significativas ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto podem acionar uma necessidade de revisitar um ou mais dos processos de planejamento e, possivelmente, alguns dos processos de iniciação. Este refinamento constante do plano de gerenciamento de projetos é denominado elaboração progressiva, indicando que o planejamento e a documentação são atividades iterativas ou contínuas. Seu principal benefício é definir o curso de ação para a conclusão do projeto ou da fase com sucesso. A equipe de gerenciamento do projeto busca informações e estimula o envolvimento de todas as partes interessadas relevantes ao planejar o projeto e desenvolver o plano de gerenciamento e os documentos do projeto. Quando o esforço inicial de planejamento é concluído, a versão aprovada do plano de gerenciamento do projeto é considerada uma linha de base. Ao longo do projeto, os processos de monitoramento e controle comparam o desempenho do projeto em relação a essas linhas de base. O grupo de processos de planejamento inclui os processos de planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica de projeto, todos esses dentro do gerenciamento do escopo do projeto. Planejar o gerenciamento de cronogramas, sequenciar atividades, desenvolver os cronogramas, estimar a duração das atividades e definir as atividades são processos do gerenciamento do cronograma do projeto. Planejar o gerenciamento dos custos, estimar custos e determinar o orçamento são processos do gerenciamento dos custos do projeto. Planejar o gerenciamento das partes interessadas compõe o gerenciamento das partes interessadas do projeto. Planejar o gerenciamento da qualidade compõe o gerenciamento da qualidade do projeto. Planejar o gerenciamento de recursos e estimar os recursos das atividades fazem parte do gerenciamento dos recursos do projeto. Planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa e quantitativa dos riscos e planejar respostas aos riscos fazem parte do gerenciamento dos riscos do projeto. Planejar o gerenciamento das aquisições faz parte do gerenciamento das aquisições do projeto e planejar o gerenciamento das comunicações faz parte do gerenciamento das comunicações do projeto. Vocês podem observar que todos eles estão aqui ligados ao gerenciamento da integração do projeto com o processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é o processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto. Seu principal benefício é a produção de um documento abrangente que define a base de todo o trabalho do projeto e como o trabalho será realizado. Este processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. As entradas para este processo são o termo de abertura do projeto, saídas de outros processos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E a saída seria o plano de gerenciamento do projeto. As necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de gerenciamento do projeto e quais documentos do projeto são necessários. Planejar o gerenciamento do escopo. É o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto e produto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado.
Seu principal benefício é o fornecimento de orientações e instruções sobre como o escopo será gerenciado ao longo de todo o projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. Suas entradas são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos organizacionais. E como saídas temos o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. Assim como nos demais processos, as necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de gerenciamento do projeto e quais documentos do plano são necessários. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento da qualidade, a descrição do ciclo de vida do projeto e a abordagem de desenvolvimento. Coletar requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir os objetivos. Seu principal benefício é que fornece base para a definição e gerenciamento do escopo do produto e do escopo do projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. As entradas são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto e de negócios, acordos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como saídas, temos a documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Os exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem os planos de gerenciamento do escopo, gerenciamento dos requisitos e engajamento das partes interessadas. Exemplos de documentos de projeto que podem ser entradas para este processo incluem os registros de premissas, lições aprendidas e partes interessadas. Criar a estrutura analítica do projeto é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Seu principal benefício é que fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. As entradas são o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. E como saídas temos a linha de base do escopo, que é a versão aprovada da especificação do escopo da estrutura analítica do projeto e do respectivo dicionário da estrutura analítica do projeto e as atualizações de documentos do projeto. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento do escopo. Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo incluem a especificação do escopo do projeto e documentação dos requisitos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem registro de premissas e documentação dos requisitos. Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. Seu principal benefício é que fornece orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todo o projeto. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Como entradas temos o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas temos o plano de gerenciamento do cronograma. Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento do escopo e a abordagem de desenvolvimento. Definir as atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Seu principal benefício é que decompõe os pacotes de trabalho em atividades de cronograma que fornecem uma base para estimar, planejar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. É realizado ao longo de todo o projeto.
Como entrada, temos o plano de gerenciamento de projetos, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E como saídas, temos as listas de atividades, atributo das atividades, lista de marcos, solicitações de mudança e as atualizações do plano de gerenciamento do projeto. Os exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo incluem o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do escopo. Os documentos de projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem a linha de base do cronograma e a linha de base dos custos.